paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, terceiro trimestre de 2021, lição 11, 12 de setembro de 2021. Deixa aqui embaixo já o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Eu te prometo que metade do galardão fica para você. Lição 11, Ageu, atenção para com a casa de Deus. Texto do dia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8. A síntese diz assim: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. Os objetivos desta videoaula e dessa lição: primeiro, explicar o contexto histórico que abrangeu as pregações de Ageu. Segundo, mostrar como o profeta Ageu exerceu um papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornou a Jerusalém. E terceiro objetivo, entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Leiamos o texto bíblico, Ageu 1, do versículo 1 ao 8. Diz assim: no ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então aqui nós temos na introdução acerca do profeta Ageu. Diz o texto que dos 12 profetas menores, desses que nós estamos estudando nesse trimestre, apenas 3 desenvolveram seus ministérios após o cativeiro babilônico,
que são eles Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias são os últimos. Ageu foi o primeiro a profetizar após o exílio, sendo contemporâneo de Zacarias. Não temos informações bíblicas sobre o seu passado, sobre o passado do profeta Ageu, e nem conhecimento dos seus antecedentes familiares, a sua genealogia. Ele foi um dos exilados que retornou a Jerusalém no objetivo de reconstruir o templo. Neste período, grandes foram as dificuldades enfrentadas e, por meio da sua ação profética, Ageu conseguiu mobilizar e motivar os judeus no fito de concluírem a reconstrução da obra. Nós já vamos falar, essa obra tinha sido parada, o povo tinha desanimado, mas já já nós vamos falar. O templo era o símbolo visível da aliança de Deus com os descendentes de Abraão. Por isso, motivou seus compatriotas a não desanimarem no trabalho da obra de Deus. Em uma época em que os judeus mostravam-se indiferentes, Ageu ensinou-lhes que eles deviam dar a Deus a prioridade em suas vidas. Isso já nos dá uma primeira lição, já de antemão, que nós precisamos aprender na nossa vida a dar o primeiro lugar para Deus. E eles aqui tinham perdido isso de vista. Vejamos então o tópico 1, Ageu. Seu nome significa festivo ou festividade. Muito provavelmente era um camarada alegre, pelo menos foi assim que seus pais profetizaram sobre ele, que ele seria uma pessoa feliz, uma pessoa de festa. É provável que seu nascimento coincidisse com um feriado judaico. Isso justifica o significado do seu nome. Então, uma das festas pode ter motivado os pais a colocar esse nome Ageu. Há quem acredite que seu nome foi profético. Desse modo, seus pais piedosos lhes atribuíram esse nome na expectativa da restauração do povo judeu, ou seja, da libertação do cativeiro babilônico e o retorno a Jerusalém. Então, anunciando através desse ato o nome, a justificativa do nome, que em breve haveria motivos para se festejar, pois a restauração do templo implicaria o reinício das festas religiosas em Jerusalém. Então, havia um período determinado, principalmente pelo profeta Jeremias, e o cativeiro estava basicamente chegando ao fim. Então, os pais de Ageu, certamente sabendo disso, criam que voltariam todos para Jerusalém e as festas, depois da reconstrução do templo de Jerusalém, então as festas voltariam a acontecer. Então, Ageu foi uma figura fundamental para a reconstrução do segundo templo. Nós veremos isso agora em Esdras. Se você puder, abra sua Bíblia junto comigo. Você abra sua Bíblia de estudo pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. A minha está aqui, mas eu vou abrir na linguagem de hoje por causa da letra grande. E hoje eu estou sem o óculos, estou com um óculos emprestado aqui da pastora Carmina, mas é muito forte esse negócio, né? Então, Esdras capítulo 5:1 diz assim, estou na linguagem de hoje, tá? O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Então, aqui tratando sobre a reconstrução do templo. No capítulo 6 e o versículo 14, ele diz assim:
os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, eles estavam debaixo da ordem desses 3 reis aí, que inclusive ajudaram financeiramente. Se você ler o capítulo 5, né, o finalzinho do capítulo 4, né, sobre essa carta. Então houve ali um imbróglio, mudou o rei, né, e eles foram ameaçados e o povo amedrontado e a obra parou, tá? Mas aqui nós estamos tratando já do reinício dessa obra. Essa obra ficou parada bastante tempo. Então ele proporcionou aos seus compatriotas a motivação necessária para não esmorecerem face às dificuldades que enfrentavam. Ageu profetizou 2 meses antes de Zacarias, que está aí no capítulo 1 de Ageu, versículo 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Lá em Zacarias capítulo 1, versículo 1, ele diz: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Então, os dois eram contemporâneos, estavam trabalhando em equipe, tá? Foi o primeiro profeta do pós-exílio, da volta da Babilônia, né? Aqueles que aceitaram voltar para Jerusalém. Ele acreditou quando poucos acreditavam e foi o responsável direto pelo retorno das festas em Jerusalém. Que sejamos como Ageu, promotores da fé e agentes da alegria. Então é nossa obrigação desenvolver e ajudar as pessoas a desenvolverem uma fé bíblica, uma fé no Deus verdadeiro, e também sermos agentes de alegria, sermos pessoas felizes e ajudar as outras pessoas também a serem felizes. Vamos ao segundo subtópico, o contexto histórico. Então já vimos que Ageu significa festividade ou festivo, e já vimos por que provavelmente ele recebeu esse nome. O contexto histórico: Ageu profetizou, conforme nós acabamos de ler, no 2º ano do rei Dario, por volta do ano 520 a.C., para o primeiro grupo dos exilados que retornou do cativeiro babilônico. Então era para esse primeiro grupo que Ageu estava profetizando. Se você ler aí do versículo 1, do capítulo 1 de Ageu, do 1 ao 4, ele está mostrando: para vós tempo de habitares nas vossas casas, né? Veio no versículo 2, este povo diz: não veio ainda o tempo, em tempo que a casa do Senhor deve ser edificada, e etc. Então é aquela primeira leva de judeus que retornaram, para esse grupo principalmente. Então o primeiro grupo a retornar foi movido por um fervor religioso. Então eles queriam deixar o exílio, queriam voltar a adorar a Deus em Jerusalém e voltar a adorar a Deus no seu templo, na sua terra. Esses repatriados, esses que voltaram, deixaram o conforto conquistado na Babilônia para viverem junto às ruínas de Jerusalém, em uma cidade assolada pela destruição. Então Jerusalém estava completamente destruída. Esses exilados, eles construíram uma vida lá durante os 70 anos da Babilônia, mas eles abriram mão
do que eles conquistaram lá, do conforto, para voltar à sua terra natal. Então era preciso muito trabalho e disposição para reconstruir uma cidade cicatrizada pela guerra. Então eles tinham que reconstruir a cidade que fora destruída. Depois você dê uma lida em Lamentações, você vai ver qual era o estado da cidade de Jerusalém. Na espinha dorsal deste grupo estavam os sacerdotes, os homens de fé, que nutriam um carinho especial pela cidade de Deus e pelo seu templo. Então, aquela liderança, né, que realmente tinha um compromisso com Deus, aquele remanescente. 2 anos após a chegada desse grupo, do retorno lá da Babilônia, os edificadores lançaram os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo. Isso está em Esdras 3, do 8 ao 13. Então, o povo ele ficou muito alegre, né? Ficou muito alegre com o início da construção, né? Sabendo que Deus estava com eles. Então, houve uma festa por causa do início dessa reconstrução. Todavia, aí é que vem a questão, nem tudo são flores. Todavia, as perseguições dos samaritanos, daí a origem, vocês devem saber que os judeus e os samaritanos não se davam, né? Lá na época de Jesus isso já ficou muito claro. Então, a perseguição dos samaritanos e as dificuldades enfrentadas contribuíram para desanimá-los, fazendo o quê? Atrasando a execução e conclusão do projeto. No capítulo 4, do versículo 1 ao 5, em Esdras, ele diz assim, os inimigos da tribo de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Asar-Adom, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Tá? Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Versículo 4. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Então os judeus não aceitaram a ajuda daqueles povos, dentre eles os samaritanos, e isso fez com que eles ficassem revoltados e partissem para a ignorância, o desânimo, a provocação. Tá? E aí nós vemos que acabaram a partir daí se tornando inimigos, certo? Do versículo 23 e 24, ele diz assim, a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinsai e para os seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras. E o versículo 24, o trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então a obra foi parada porque houve essa desavença e os inimigos então provocaram, ameaçaram e o povo ficou com medo. Então o povo estava abatido, o interesse dos judeus se voltou para as questões seculares, para não dizer as questões pessoais das suas vidas particulares. A letargia espiritual
levou o povo a reconstruir suas próprias casas, deixando o projeto do templo do Senhor em segundo plano. Foi neste contexto histórico, então, que Ageu entregou sua mensagem, que nós já lemos, né? Já lemos capítulo 5 de Esdras, o 1 e o 2, né? O profeta Ageu e o profeta Zacarias aí trazendo mensagens para Zorobabel e Josué, que eram ali os líderes, né, espiritual e o líder governamental de Jerusalém, e aí então eles começam a reconstrução. Então Ageu e Zacarias foram usados por Deus para incentivar o reinício da reconstrução de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Então esse é o contexto histórico, creio que você já está entendendo. Então ele diz aqui que eles haviam deixado essa reconstrução em segundo plano, e nós temos que tomar cuidado também para não deixarmos as coisas do reino de Deus em segundo plano e ir olhar somente para a nossa vida pessoal, a nossa vida particular. Muito cuidado com isso, porque Deus ele não se agrada. Vamos ao subtópico 3, a estrutura e a mensagem do livro, como é que ela é organizada. Ele diz, o livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento, ficando apenas atrás de Obadias. A expressão diz o Senhor dos Exércitos aparece 26 vezes em 38 versículos. Então nós temos aí 38 vezes, 26 vezes, né? Essa expressão diz o Senhor dos Exércitos. Então era uma maneira de trazer animação para aquele povo, reanimar o povo, mostrando que o Deus que eles serviam era um Deus de guerra e que estava pronto para ajudá-los nessa batalha contra os inimigos da reconstrução do templo. Ele diz, em todo instante o profeta anunciou que suas palavras vieram de Deus e possuíam o selo da autoridade profética. Então ele estava deixando muito claro que essas palavras vinham realmente de Deus e estavam autorizadas por Deus. Seu livro, o livro de Ageu, é composto de 4 mensagens que foram entregues ao povo, né? Na primeira mensagem, Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto de reconstrução do templo, tá? Do versículo 2 ao 15 do capítulo 1. Então há uma reprimenda da parte de Deus, porque o povo havia desistido, desanimado. Na segunda mensagem, após o início das obras de reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta e por causa disso o povo desanimou-se. Nesse momento, então o profeta motivou-os dizendo que a glória daquele templo seria maior que a glória do antigo templo. Está no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Então o povo viu aquela construção e achou que estava feio, que não estava de acordo e, enfim, não estava parecendo com o templo de Salomão. E aí Deus falou, não, a glória dessa casa vai ser maior, vai ser diferente. Só que no aspecto espiritual e não físico, como os judeus estavam acostumados com o antigo templo, tá? E na terceira mensagem, então, ensinou que o fato de alguém morar na Terra Santa não o torna santo. Portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir das bênçãos prometidas. Então, aqui também uma lição, né? O verdadeiro crente é aquele que vive e obedece o evangelho, não aquele que tem carteirinha de crente. Então, eles estavam meio iludidos, só porque estavam na Terra Santa,
que tudo iria de bem para melhor, quando na verdade eles não estavam ainda cumprindo uma vida de santidade diante de Deus. É isso que ele está falando. E por fim, na última mensagem de Ageu, ele profetizou uma bênção especial para a dinastia de Davi na pessoa de Zorobabel. Ageu 2, do 20 ao 23. Então, aqui ele dá uma promessa de renovo, né, uma reafirmação de aliança da promessa que Deus houvera feita a Davi, agora na pessoa de Zorobabel. Tópico número 2, você está preparado? Então vamos. A mensagem do profeta. Vamos agora à mensagem. Primeiro, motivação. E hoje nós temos aí vários coachings, né? Com mensagens motivacionais. Inclusive no nosso meio, muitas vezes aparece alguém, né, com essas mensagens motivacionais. Vamos tomar cuidado que nem tudo são flores, né? Em agosto e setembro de 520 a.C., Ageu começou a entregar a sua profecia. Já lemos Ageu 1 e 1. O povo tinha abandonado a obra por causa da oposição dos samaritanos e do decreto de Cambises, o rei persa, né, que não tinha ainda um conhecimento do primeiro decreto, mandou parar para ele poder fazer uma pesquisa. Então Ageu incentivou o retorno da reconstrução do templo. Ele apresentou Deus como o Senhor dos exércitos, cujo poder é sobre todos os exércitos. Ageu 1 e 2. O Todo-Poderoso é mais poderoso que todos os poderosos desta terra. Que palavra para o nosso coração! Confiando no Senhor, devemos prosseguir, devemos continuar. Não podemos esmorecer diante das adversidades. Então, o cristão, ele vai ter barreiras, ele vai ter lutas, mas ele tem que continuar. Coloca Deus na frente e continua caminhando. A segunda profecia foi entregue no 21º dia do 7º mês, no último dia da festa dos tabernáculos, né? A comemoração aí dos tabernáculos, Ageu 2 e 1. Lá no 7º mês, 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo. Então, no último dia dessa festa, Ageu então entrega mais uma profecia. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, né, teve que fazer a limpeza, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria a beleza e o esplendor do templo de Salomão, conforme já falamos no final do primeiro tópico. Por isso ficaram nostálgicos e desanimados. Está aí em Ageu 2, do 1 ao 3. Tá? Eles ficaram desanimados, porque eles começaram a fazer comparações. Cuidado com as comparações nostálgicas do passado. O passado precisa ficar no passado, né? E o presente tem que ser vivido na sua intensidade. Então, eles ficaram desanimados. Mais uma vez, então, Ageu encorajou o povo a prosseguir, dando pelo menos 3 motivos, porque o povo deveria prosseguir. Primeiro, o Senhor estaria com eles, assim como está comigo e com você. Segundo, o pacto divino permanecia de pé. Está lá no versículo 5 de Ageu 2. Ele diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Então havia uma aliança de que Deus estaria no meio do povo. E aqui não era porque a obra era inferior ao templo construído por Salomão que Deus não estaria no meio deles. O pacto continuava de pé. E terceiro,
que a glória daquele templo seria ainda maior. Versículo 9, ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele estava dizendo que o templo não era tão bonito, mas a glória que vinha no templo de Salomão, construído pelo rei Salomão, agora ainda seria mais intensa, seria maior, porque o povo agora realmente daria mais valor após ter ficado tanto tempo no exílio sem poder adorar o seu Deus na sua terra. Então tudo isso iria contribuir para que Deus se manifestasse mais intensamente. Enquanto as pessoas se desanimavam com os desafios do presente, Ageu prosseguiu de olho na glória do futuro. Devemos focar a nossa atenção naquilo que nos traz esperança, conforme diz Lamentações 13:21. Faço eu questão de ler com você Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que é uma passagem muito animadora. Vou ler na linguagem de hoje por conta do tamanho da letra. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. 22. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Então, ele pensar no futuro, pensar naquilo que traz esperança ao coração e não ficar olhando para trás, pensando no passado. É isso que nós devemos também fazer. E o subtópico 2, ele diz que Ageu demonstrou a tristeza de Deus ao ser colocado em segundo plano. Então o povo havia desanimado e parado a obra, né? O povo se acomodara dizendo que ainda não era o momento da reconstrução do templo. Então eles estavam desanimados, estavam tristes, com medo, e eles mesmos estavam profetizando: não, ainda não é tempo de mexer com essa reconstrução, vamos esperar mais um pouco, tá? E aí o profeta foi usado para demonstrar a tristeza de Deus. Percebemos que faz parte da natureza humana justificar as omissões, criando argumentos plausíveis para esconder os fracassos. Nós devemos tomar cuidado. Esse recurso mental atenua a frustração de não ter conseguido o que um dia se pretendeu. Então, às vezes, as pessoas, no afã de desistir de alguma coisa que está demorando, que está muito difícil, a pessoa começa a achar argumentos para justificar a sua desistência e o seu desânimo. Isso é um cuidado que eu e você também devemos ter. Então, os homens da época de Ageu se valiam dessa retórica escapista. O que é uma retórica escapista? Usar argumentos que parecem verdadeiros para desanimar e não dar continuidade ao projeto inicial. Então, buscavam frases e pensamentos para justificar os seus erros. Erros não têm justificativa. É pedir perdão, se arrepender e colocar o trem nos trilhos outra vez, né? Preocupavam-se com seus negócios e vidas pessoais e não davam mais ao templo o devido valor. Ageu 1 e 4. Então aqui está a tristeza de Deus, né, e a palavra do profeta. Os projetos humanos tinham prioridade, enquanto os interesses de Deus tornaram-se secundários. Isso te parece familiar? Será que eu e você estamos investindo maciçamente nas coisas do reino de Deus? Ou o meu projeto pessoal, o seu projeto pessoal tem sido mais importante do que o projeto de Deus para o seu povo? Como é que está essa situação, né? Ageu então enfatizou que o abandono da obra de Deus
provocou a seca e a escassez. Então, olha a tragédia, né? O povo tinha acabado de sair do exílio, tinha acabado de voltar para sua terra, estava começando a dar tudo certo, e porque desanimaram com a reconstrução do templo, o que começou a acontecer? A seca, a escassez, a falta de chuva, a falta de alimentos. Então veja que eu e você devemos tomar muito cuidado. Deus reteve os céus para despertar o seu povo. Ageu inquiriu seus compatriotas, questionou o povo, e o fato de vocês colocarem Deus de lado provocou o quê? Progresso ou regresso? É o questionamento de Ageu para aquele povo. Vocês estão tendo progresso, cuidando da vida particular e pessoal, ou vocês estão regredindo? Depois, a resposta era simples. Ao colocarem Deus em segundo plano, eles abandonaram o único elemento essencial para o sucesso, que era a presença de Deus e a ajuda de Deus para prosperarem. Então, eu e você devemos, mais uma vez, eu afirmo, devemos tomar cuidado. Subtópico número 3, consolação. Então, vimos o primeiro subtópico, motivação. A mensagem era sim motivacional, mas é um motivacional não gratuito. Segundo, era uma mensagem exortativa, de chamar a atenção, de colocar os pingos nos is. E agora, o terceiro subtópico, uma mensagem de consolação. Olha o que diz o texto. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar a glória daquele templo. Nós já falamos um pouquinho do Ageu 2. A presença de Cristo emprestaria ao segundo templo uma glória que o templo de Salomão jamais conheceu. A glória, entre aspas aqui, não se referia ao ouro ou à prata, mas à presença de Deus. Nós também já tocamos nesse assunto. A terceira profecia foi uma exortação, um verdadeiro apelo à santidade, à mudança de mentalidade. O povo estava se secularizando de novo. Parece que já tinham esquecido do exílio lá na Babilônia. Porém, a quarta mensagem trouxe novamente consolação ao apresentar uma promessa de segurança para Israel, com o estabelecimento da linhagem de Zorobabel, Ageu 2, 20 a 23. Então, agora voltaria a linhagem sacerdotal, a linhagem davídica, as tribos escolhidas por Deus. Então, podemos dizer que 50% da mensagem de Ageu foi consolação e os outros 50% foi exortação, chamada de atenção. E onde se encontra a motivação? Entretecida na exortação e no consolo. As repreensões de Deus, assim como suas promessas, são combustíveis de ânimo que nos empurram para a frente. Então Deus não nos exorta, não nos chama a atenção apenas porque nós estamos agindo mal, é porque é para o nosso próprio bem. E na segunda parte, então, nós vamos experimentar o consolo de Deus. Vamos ao terceiro e último tópico, o apelo e promessas, Primeiro, o apelo. A pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas. Primeiro, o retorno da obra da reconstrução do templo e a busca da santidade. Então, eles deveriam voltar imediatamente à reconstrução e deveriam retornar do secularismo para buscar a santidade. Deus não queria apenas o envolvimento físico das pessoas na reconstrução, mas também ansiava por uma aproximação espiritual. Então, aquele trabalho físico,
aquele trabalho ligado ao templo, ele estava muito humanizado, ele precisava ser encarado de maneira espiritual. Era isso que Deus estava cobrando. Não podemos, então, cair no erro de pensar que ações concretas, como ir à igreja, participar do culto, cantar ou pregar, são um substituto para a santidade e a obediência. Nada disso substitui a obediência e a verdadeira santidade. Nós vemos isso em 1 Samuel 15, 22, Isaías 58, Oséias 6, 6. Então devemos buscar a Deus em espírito e em verdade, como ele orientou a mulher samaritana. Então, para Deus, ações não substituem intentos ou intenções. Uma adoração com lábios desprovida de sinceridade não tem valor diante de Deus. Então não adianta você fazer muita coisa e o seu coração está longe de Deus. Atividade religiosa sem compromisso com a santidade e a obediência, a ação é vã, é perda de tempo. E Jesus alertou sobre isso em Mateus 7, 21 a 23, quando ele diz: muitos naquele dia me dirão, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, ressuscitei mortos. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Ou seja, eu não reconheço vocês. Então nós devemos tomar muito cuidado. Nossas obras só possuem valor quando são ratificadas pela integridade, quando há obediência, quando há sinceridade, quando há santidade. A terceira mensagem, então, entregue entre novembro e dezembro de 520 a.C., cerca de 2 meses depois da segunda mensagem, destacou a importância de um viver santo. Na vida do cristão, a santidade não é um item opcional, mas essencial. Então, sem santidade, já dizia lá em Hebreus 12, 14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos, ainda nos tempos modernos, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a modernidade, mas nós precisamos ser santos como o nosso Deus, ele é santo. Subtópico 2, estamos finalizando. O culto só é aceito quando o altar é restaurado. Ele diz, Ageu fez 2 perguntas aos sacerdotes. Ageu 2 e 11. Primeiro, se alguém leva carne santa na aba de sua veste e, consequentemente, se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? Segunda pergunta, a resposta dos sacerdotes foi óbvia, não. A veste não se torna santa porque o alimento é santo. Segunda pergunta, se alguém tocar em um cadáver e logo após tocar em algum objeto, esse material ficará impuro? Foi a pergunta. A resposta foi imediata. Sim, lógico que sim. Ageu 2 e 13. Aí a lição que ele dá na profecia, a lição era simples. A pureza não pode ser transmitida. Todavia, a impureza, sim. Então, todo pecado contamina. A santificação, ela já não contamina. Naquela época, os sacrifícios aconteciam em um altar improvisado em Jerusalém. Deus não estava se agradando daquelas ofertas, pois as leis sacrificiais estavam sendo ignoradas. Por isso, as bênçãos de Deus sobre o povo eram retidas. As ofertas trazidas permaneceriam contaminadas enquanto o templo estivesse em ruínas. O fato de fazermos algo para Deus não significa que podemos fazer de qualquer jeito. No livro de Ageu, aprendemos que Deus só recebe e aceita o nosso culto quando o altar da sinceridade é restaurado. Então, quando há sinceridade, quando há arrependimento,
quando há uma mudança de vida, aí o nosso culto é aceito. Caso contrário, vai acontecer aqui. Eles estavam fazendo de maneira errada, no lugar errado, com a intenção até boa, mas equivocada. E o último subtópico, número 3, atenção com a casa de Deus. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo, que um dos males do nosso tempo, materialismo, tudo ligado à matéria. Tem crente que nem sabe que existe o céu, de tão ligado à terra que ele está. Isso chama-se materialismo. É carro, é dinheiro, é poder, é tudo do bom e do melhor, tem que ser cabeça e não cauda, é um negócio terrível, é tudo aqui para este mundo. Materialismo, cuidado. Deus enviou então a seca e não prosperou a colheita dos repatriados. Nós já falamos um pouquinho isso no primeiro tópico. Então o propósito divino era o quê? Advertir o povo, advertência. Creio que a pandemia, pode-se dizer assim, foi uma advertência para as nossas sociedades, como elas estão organizadas, como os líderes estão governando. Então, podemos fazer essa aplicação. O fracasso nos outros setores da vida era consequência de uma vida espiritual relapsa. Então, se a pessoa não valoriza a igreja, não valoriza o culto, não valoriza a pregação, tem pessoas que hoje não querem ouvir pregação. Eu mando áudios diariamente, áudios de 2 minutinhos, com uma oração de 30 segundos. Tem pessoas que não gostam de receber, não quer receber, não quer ouvir uma mensagem bíblica de 1 minuto, de 2 minutos. Então imagine a situação espiritual dessa pessoa, tá? Então o fracasso nos outros setores era por causa da espiritualidade relapsa. A geração de Ageu foi aconselhada a dar atenção à casa de Deus e nós precisamos demonstrar liberalidade, cuidado e dedicação com a casa de Deus. Quando dizemos que Deus é nossa prioridade, mas não dedicamos a Ele nosso tempo e nem nossos recursos, nosso discurso é mentiroso. Aquilo que a gente canta, aquilo que a gente fala, está todo mundo vendo que é mentira. Cuidado. Então Ageu começou a profetizar no ano 520 a.C., durante 16 anos a obra de reconstrução do templo não havia terminado, ficou parada. Após a sua influência, 4 anos depois, no dia 3 de março, mês de Adar, de 516, a obra foi finalizada. Aquilo que levou mais de 15 anos parado, com 4 anos depois da profecia, ela foi finalizada. Então a mensagem de Ageu foi aceita pelo povo e causou uma verdadeira mudança de mentalidade. Oxalá isso aconteça hoje em nosso meio também. A interiorização sincera da pregação levou o povo ao esmero e à ação da obediência. Motivados e comprometidos, o povo se lançou na reconstrução do templo. O que era difícil tornou-se possível, pois eles agiam guiados pelo compromisso com Deus. E eu e você também devemos saber que Deus tem um compromisso conosco e nós precisamos ter de fato e realmente também um compromisso com Deus. Assim terminamos a lição 11 do dia 12 de setembro de 2021 sobre Ageu. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixe aqui embaixo o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, se Deus quiser.